Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, nós estamos aqui no último dia do ano de 2021, mas uma matéria do Estadão deste dia 30 mostra que em 2022 poderemos ter algumas surpresas e mudanças em relação àquilo que muitos já davam como certo, que é a aliança PT-PSB. Vejam a manchete do Estadão. Cúpula do PSB se irrita com Lula e abre negociação com o PDT de Ciro. Eu vou falar sobre essa matéria, trazer alguns detalhes, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixe o like, comente, compartilhe. Vamos trazer mais pessoas aqui para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Bom, meus amigos, então eu vou deixar o link no comentário fixo para quem quiser fazer a leitura na íntegra e vou trazer aqui os principais pontos da matéria. Lá ela vai dizer que diante do impasse para fechar a aliança com o PT em estados definidos como joias da coroa, a cúpula do PSB decidiu fazer um movimento paralelo. Quer filiar o ex-governador Geraldo Alckmin, mas pode agora oferecê-lo como dote ao PDT de Ciro Gomes. Dirigentes do PSB procuraram nesta semana a cúpula do PDT e marcaram um encontro para depois da virada do ano, na tentativa de abrir novo canal de negociação. A Alckmin, vai destacar a matéria, pode se filiar ao PSB e servir-se na chapa do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto em 2022. Mas vejam aqui o detalhe, eu tenho falado sobre isso várias vezes aqui no canal. Como a cada semana surge um problema, tanto ele como o partido saíram em busca de alternativas. A ideia é dar um ultimato ao PT e mostrar que os socialistas não estão dispostos a abrir mão de candidaturas próprias em estados como São Paulo e Rio Grande do Sul, por exemplo. E nas conversas acenam com a hipótese de montar uma federação e casar com PDT e PV até as eleições de 2026. E aqui vai trazer ainda que o movimento do PSB é visto com ceticismo pelos petistas, para quem tudo não passa de um jogo de cena do grupo do presidente do partido, Carlos Siqueira, para valorizar o passe. Realmente tem muita gente assim com certo receio de que o PSB possa estar apenas utilizando agora esse novo canal de negociações com o PDT para se valorizar junto ao PT. Mas de toda forma eu acho que o PDT faz bem em dialogar, em conversar. Esse tipo de conversa que não apenas não faz mal, como eu acho super necessário. Agora é claro que o PDT vai ficar bastante esperto, sobretudo depois do que aconteceu em 2018. Mas vamos continuar aqui com a matéria que diz o seguinte: Siqueira tem dado declarações duras desde o último encontro com Lula, há 10 dias. Disse, por exemplo, que o PT precisa decidir se seu objetivo é formar uma frente ampla para derrotar Bolsonaro e eleger Lula, ou se é disputar os governos nos estados e tratar como adversário quem pode ser seu principal aliado. Sobre isso, Carlos Lupe, que é o presidente do PDT, disse o seguinte ao Estadão: esse negócio do PSB com o PT não tem como dar certo, mesmo porque Lula, com 46%, acha que já está com a mão na taça. Sim, meus amigos, a arrogância da militância petista nas redes sociais por conta dessa força do Lula neste momento é muito grande. Primeiro que eles já acham que o Lula meio que está eleito e que com o percentual que ele aparece hoje, o PT poderia pisar e humilhar qualquer eventual aliado e eleger governadores do Partido dos Trabalhadores em todos os estados. Então, para eles, os outros possíveis aliados que se curvem aí a essa força do Lula e do PT neste momento. E o Lupe disse mais: nós vamos conversar, acho que o PSB tem muito mais afinidades com o PDT. Aí a matéria vai falar da suposta pressão de parlamentares do PDT em torno da candidatura do Ciro, de que se ela não decolar até março, que o Ciro deveria retirar a sua candidatura. Isso já foi negado várias e várias vezes pelo Lupe, que é o presidente do partido, mas mesmo assim ele voltou a refutar essa especulação e disse o seguinte: eu não sei o que o PSB vai querer, mas Ciro não desiste e eu também sou indesistível. Para não ter mais esse tititi, quero deixar claro, não estamos gastando esse dinheiro todo com o João Santana para nada, afirmou ele numa referência ao marqueteiro estrelado
que toca a campanha. E a matéria vai dizer que, para enterrar de vez as especulações sobre a retirada do nome do Ciro, o comando do PDT decidiu criar um fato político. Em uma estratégia antecipada, o partido fará o pré-lançamento da candidatura de Ciro em Brasília no dia 21 de janeiro de 2022. No ato, o PDT vai apresentar a nova marca da campanha, que pretende transformar o estilo brigão e explosivo do ex-ministro em ativo eleitoral. E aqui vem a parte problemática da possível aliança PT-PSB. Diz o Estadão, ao oferecer Alckmin como vice de Lula, o PSB exigiu o apoio do PT a seus candidatos aos governos de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Acre. Os petistas não aceitam esse acordo. Avaliam que pela primeira vez o PT tem chance de derrotar o PSDB na corrida aos bandeirantes com Fernando Haddad. Irritada com as exigências do grupo de Siqueira, do PSB, a cúpula petista também decidiu lançar o senador Humberto Costa ao governo de Pernambuco. E aqui vão trazer um trecho da fala do Márcio França, dizendo: o Brasil não pode ficar submisso a vontades pessoais. Precisamos encaixar as engrenagens partidárias. E vai fechar a matéria dizendo aqui que, como se vê, 2022 bate a porta e a nova temporada na política ainda é de muitas incertezas. Bom, meus amigos, é o seguinte, o PSB hoje governa 3 estados. Elegeu Renato Casagrande no Espírito Santo e Paulo Câmara em Pernambuco. Aí o Flávio Dino, que estava no PCdoB, saiu e foi para o PSB. Renato Casagrande, naquelas eleições, apoiou e recebeu o apoio de Ciro Gomes e concorreu contra o PT por lá. Foi eleito em primeiro turno. Renato Casagrande é próximo de Ciro Gomes, inclusive eles se encontraram quando o Ciro passou pelo estado do Espírito Santo, e o Renato quer tentar a reeleição. E ele não tem simpatia por essa aproximação do PSB com o PT, já que no seu estado o antipetismo ainda é muito forte e o Lula subindo no seu palanque não seria muito bom para ele. E o PT, sabendo que pode ter alguma dificuldade com Renato Casagrande, decidiu lançar o recém-filiado Fabiano Contarato também como pré-candidato ao governo do estado por lá. Então, realmente, a situação no Espírito Santo não é tão simples de ser resolvida. E falando um pouco de Pernambuco, o estado governado pelo PSB desde que venceu as eleições de 2006. Antes disso existia ali uma certa alternância, mas foi governado diversas vezes por Miguel Arraes, que é avô de Marília e bisavô de João Campos. Para 2022, o PSB não definiu ainda quem será o seu nome. O Paulo Câmara está aí já no fim do seu segundo mandato, portanto não pode tentar pela terceira vez. E o PT, recentemente, como disse a matéria, lançou Humberto Costa, que é senador, e também há quem diga que possa lançar Marília Arraes, que foi rifada em 2018. De certa forma, esse lançamento do Humberto Costa é meio que para pressionar o PSB e dizer: olha, nós temos aqui alguém que pode complicar a vida do partido no estado, que muitos dizem que é o principal realmente, e que sim, o PSB dizem que faz de tudo para manter o poder por lá. Estado em que o PSB tem muita força. Então eu acredito que mesmo que por lá essa aliança PT-PSB não exista, ainda assim podemos ver o candidato do PSB e do PT indo para o segundo turno, como aconteceu recentemente nas eleições municipais, em que no segundo turno tivemos lá os dois primos, né, João Campos e Marília Arraes. Na ocasião, João Campos venceu Marília, o João Campos recebeu o apoio do PDT, inclusive ele tem lá a sua vice, que é a Isabela Roldão. Ciro Gomes foi até Recife, subiu no carro de som, pediu voto para o João Campos, Marília Arraes tentou colar também a sua imagem de Lula, no final o João acabou vencendo. Nos demais estados, tirando o Acre aqui, que teria uma menor importância se comparado aos outros, Rio de Janeiro, o PSB tem o Freixo, que jura ter o apoio do Lula, mas o PT, não tendo nome muito forte no estado neste momento, acena para todos, inclusive para o Rodrigo Neves, que é o candidato do PDT. Também faz acenos ao PSD, que tem como pré-candidato Felipe Santa Cruz. E não duvidem que daqui a pouco o PT decida lançar um nome do partido como pré-candidato, quem sabe Benedita da Silva. No Rio Grande do Sul, o PSB tem Beto Albuquerque, que tem grande afinidade com Ciro Gomes, mas o PT lançou Edgar Preto e diz que não abre mão da sua candidatura por lá. E em São Paulo, o PSB tem Márcio França, amigo pessoal de Ciro Gomes,
foi candidato à Prefeitura de São Paulo em 2020, teve como vice Antônio Neto, que é do PDT. Mas o PT lá em São Paulo bate o pé que quer palanque para o Lula, palanque petista com Fernando Haddad. Então, meus amigos, tem muitas arestas entre PT e PSB que de fato podem complicar essa aliança que muitos davam como certa para 2022. E assim, para fechar o vídeo, meus amigos, é o seguinte, o PDT e o PSB caminharam juntos em 2020 e foi uma aliança muito bem sucedida, elegendo prefeitos em diversas capitais. O PT, por exemplo, não elegeu nenhuma capital no Brasil, nem no Nordeste, onde o Lula sempre teve uma popularidade muito alta. E para 2022, essa aliança poderia sim também ser muito bem sucedida. Com o PDT, eu acho que o PSB poderia até ter candidatos nesses 6 estados e ainda assim conseguir a vice. E com o PT, o PSB já começa perdendo, porque teria que abrir mão em diversos estados que o PSB considera importantes e que onde seus candidatos poderiam sim ter alguma chance. E se bobear e não ficar esperto, o PSB no final das contas pode ficar só com Pernambuco, porque o PT vai jogar duro como sempre jogou. E um ponto que eu tenho insistido aqui no canal é assim, se realmente o campo progressista tiver consciência, entender que mesmo que agora muita gente aposta nessa vitória do Lula em primeiro turno, nós estamos a 10 meses das eleições, então não dá para dizer que o cenário de hoje vai continuar. E detalhe, cenário de qual pesquisa? Porque tem pesquisa que mostra Lula vencendo no primeiro turno, tem pesquisa que mostra que ele não vence. Então, seria muito interessante que as forças progressistas que têm alguma diferença com o Lula, como é o caso do PSB, se unissem em torno de Ciro Gomes e o ajudassem a entrar na campanha ainda mais forte para, quem sabe, ter mais força para tirar Bolsonaro do segundo turno e termos então Ciro contra Lula. Então eu acho que chegou a hora de alguns partidos, enfim, tomarem consciência, olharem de fato também para o projeto e não só para essa questão eleitoral e entender que o PT já teve a chance, teve 4 mandatos para, enfim, transformar o Brasil, teve acertos, mas teve muitos erros. Então é necessário, talvez, apostar numa alternativa para o campo progressista para que a população, no eventual segundo turno, faça a comparação Lula e Ciro. E eu acho, inclusive, que independente do que as pesquisas mostram neste momento, Lula teria mais dificuldades contra Ciro do que contra Bolsonaro, porque Lula contra Bolsonaro teria para ele aquele apoio de muitos que diriam: ah, vamos com o Lula mesmo para derrotar o fascismo. Só que Lula contra Ciro, o apoio maior iria para quem? Iria para o Ciro. O Ciro teria apoio de quem já gosta do seu projeto, das suas ideias, e também teria o apoio daqueles que não querem um novo mandato de Lula. E claro que o Lula sabe disso e fará de tudo para atrapalhar os planos do Ciro em 2022. Bom, meus amigos, então é isso. Eu vou deixar os links aqui no comentário fixo para quem quiser acompanhar na íntegra essa matéria super importante e que mostra que 2022 vai começar com muito assunto. Valeu e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.